Olá, meus queridos e queridas, bem-vindos de volta a esse canal. Nós estamos fazendo estudos de fundamentos bíblicos. Eu tô aqui com a minha apostila do Fundamentos, que eu e meu marido damos na igreja, juntamente com outros professores também. Vocês estão percebendo que eu estou num cenário aqui mais antiguinho, né? Porque temos crianças estudando nessa casa, crianças fazendo aula da escola, no escritório e tudo mais. Então, estamos aqui hoje, mas não tem problema nenhum. O importante é que você preste atenção no que estamos falando aqui. O importante é que esse vídeo leve conhecimento para você e o cenário não importa, não é mesmo? Para quem não está acostumado, eu gosto de sentar em algum lugar da minha casa e começar a falar. Quando necessário, tenho colinha, que é o caso de hoje, e quando não é necessário, a gente fala aí mesmo de vários assuntos que nós gostamos de falar nesse canal, principalmente comportamento humano. Então, se você está assistindo, se você veio pelos estudos bíblicos, nós falamos muito de comportamento humano aqui, temperamentos, curas de problemas emocionais, analisamos filmes que tenham a ver com as coisas que nós falamos aqui nesse canal, comportamentos em geral e tudo o mais que você se interessar, pode fuçar bastante aqui. Curte, comenta, compartilha. Vamos chegar a 1000 inscritos porque eu quero fazer uma entrevista com o meu marido, que é um pastor super jovem e diferentão aí do que vocês costumam ver. Vai ser muito legal. E se for bem visualizado, eu quero trazer sempre ele aqui. Talvez a gente faça uma série de entrevistas, porque como é muita coisa, né, para não ficar enjoativo, a gente possa fazer em várias sessões aí de entrevista, contando da conversão dele, do testemunho, do nosso casamento e tudo mais. Mas vamos lá para o assunto de hoje, que é a libertação das maldições. Que são maldições? Maldição é um chamamento do mal, sofrimento ou desgraça sobre alguém ou coisa que passa a ser maldito. As maldições são males que atingem nossa vida como consequência do pecado. E a maldição tem sempre uma causa. Então, alguém deu legalidade para que aquela maldição entre ou na família ou na vida da pessoa. Lá em Provérbios 26:2, está dizendo assim: como ao pássaro o vaguear, como a andorinha o voar, assim a maldição sem causa não virá. O que quer dizer isso? Se existe uma maldição é porque alguém um dia deu legalidade e não necessariamente você. E nós vamos ver isso mais pra frente. Por quê? Porque pode ter sido uma legalidade dada pelo seu pai, pelo seu avô, ou avó, ou mãe, ou algum patriarca ou matriarca da família. Lá em Gênesis 3:17 está escrito assim: e Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da vida. Eu não falei e Adão disse, Adão Deus disse, tá bom? Então Deus, esse versículo é só para enfatizar que Deus amaldiçoou Adão e as gerações dele por causa do pecado que entrou através de Eva. A Bíblia é bem clara que Satanás só traga quem ele possa, e isso pode estar ligado às maldições de seu passado. Olha só, lá no Novo Testamento, 1 Pedro 5:8, está dizendo assim, e sede sóbrios, ou seja, como que eu posso dizer? Ser sóbrio aqui, que tá falando sensato. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. As maldições se manifestam nas áreas física, espiritual, familiar, financeira, etc, né? Dependendo do tipo de maldição hereditária que você tem. Pode ser hereditária ou você pode ter provocado uma maldição na sua vida. São consequências de pecados e para anulá-las deve-se identificar a raiz do problema. Onde foi que começou isso? Não devemos tratar os sintomas, mas temos que descobrir as causas. Os sintomas servem apenas para identificar a causa. Então, assim, uma pessoa que tem maldição
hereditárias de depressão, por exemplo. A pessoa tá sempre em depressão, ela não faz ideia porque tá em depressão. É uma pessoa que não tem motivos aparentes para estar em depressão. Aí você vai... A depressão é um efeito. Mas o que causou essa depressão? Da onde vem essa depressão? E assim também, eu não sei porque que eu citei depressão, nunca cito isso, mas também não tem problema nenhum, mas tem também o suicídio, o pensamento de suicídio, né? Tem o alcoolismo, tem drogas, tem prostituição, tem diversos tipos de maldições familiares, até mesmo doenças. Então, o bisavô teve certa doença, o avô também, o pai também, e hoje em dia o filho, né? A gente conhece aí maldição, por exemplo, que todas as pessoas, todos os homens daquela família morriam com tal idade. Isso é maldição hereditária, gente. Isso daí não é tradição, não. Inclusive, que se você... se tem alguma coisa que destrói a família, que você acredita que seja uma tradição familiar, vamos ressignificar esse pensamento aí, em nome de Jesus, porque isso é maldição, não é tradição não, tá bom? Agora nós vamos ver o poder sobre a maldição. Na cruz de Jesus Cristo, Deus anulou o pecado e a maldição que estava sobre o homem. Ali, Jesus nos resgatou dessa maldição da lei, colocando-se como nosso substituto. Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, ele se fez maldição por nós, ele carregou o título de amaldiçoado, de maldito, né, para morrer, para nos salvar. Os benefícios da cruz. Então, lá em Hebreus 2:15, está escrito assim, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Ou seja, nós estávamos sujeitos a sermos escravos, principalmente do pecado, né? 1 Timóteo 2:4 diz assim, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Lá em 2 Pedro 1:4, por intermédio destas, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo. Ou seja, os benefícios da cruz, por enquanto nós lemos que Jesus morreu por nós, que ele nos deixa ser parte da natureza divina, e agora ele pagou o preço do nosso resgate. Lá em Colossenses 2:14 está dizendo assim, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, ele a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E Colossenses é Novo Testamento. Agora, no Velho Testamento, em Isaías, que eu sempre gosto de frisar que Isaías era um dos maiores profetas da Bíblia, ele escreveu todas essas profecias 700 anos antes de Cristo. Olha só que maravilha. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Isaías 53, do 4 ao 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Olha que coisa mais maravilhosa. Eu fico extasiada quando eu vejo Isaías, porque imagina o profeta... Imagina Deus te entregar uma profecia que só vai acontecer daqui 700 anos, que seja daqui 70 anos, que seja daqui 7 anos. Você vai estar falando de uma coisa com a certeza que só Deus vai ter colocado no teu coração, porque não tem cabimento, ele nunca tinha visto nada igual, entendeu? Então é maravilhoso. Outro benefício da cruz, conceder-nos vitória sobre o diabo e suas obras. Hebreus 2:14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte
aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo. E lá em 1 João 3,8, quem comete o pecado é o diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Olha quantos benefícios quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quando você coloca Jesus por você, quando você aceita que Ele seja o seu Salvador, você aceita esse sacrifício dele na cruz, você fala, não, ele fez esse sacrifício pela humanidade e eu vou aceitar, ele fez isso por mim também. Olha de quantas coisas você pode se livrar em vida e as maldições que você carrega de coisas que não foi nem você que fez. Então, o poder que o sacrifício da cruz tem nas nossas vidas. Então, agora a gente vai ver como é que funciona ser um cristão e por que o cristão não pode viver debaixo de maldição. Porque o cristão se torna, assim como ele aceita Jesus como o Senhor e Salvador da vida dele, ele passa a ser filho. E um filho de Deus não pode viver debaixo de maldição, correto? Lá em 1 Pedro 3,9 está dizendo assim, sabendo que para isso foste chamado, para que por herança alcanceis a bênção. Tudo que Jesus conquistou na cruz já é nosso por herança, inclusive o estar livre de toda maldição. No entanto, uma coisa é a posição legal de filho e a outra é vivermos isso em nossa experiência diária. Então, olha só como é que tá aqui na apostila. Experiência prática. Não basta apenas sabermos da nossa posição legal. Precisamos experimentar na prática os benefícios da vida cristã. A maioria das igrejas estão cheias de pessoas que são legalmente cristãos, mas que não vivem os benefícios da salvação na prática de suas vidas. Assim como um cristão pode acabar pecando, mesmo após a sua conversão, se não andar no Espírito, o cristão também pode abrir portas para a maldição se não se submeter à palavra de Deus. Mesmo cristãos podem dar lugar ao diabo. Lá em Efésios 4:27 está dizendo assim, e não deem lugar ao diabo. O que acontece, gente? Assim, digamos que por conta do seu pai você tem maldição de prostituição. Então, seu pai era adúltero, tô dando um exemplo aqui, tá? E o casamento dos seus pais foi amaldiçoado por conta disso. E você, sem querer, sem escolher, foi amaldiçoado. Por causa disso, você tem aí uma legalidade de maldição de adultério. Quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Jesus te liberta disso. Porém, Satanás, ele anda ao derredor como um leão procurando quem possa tragar. Então, o que ele vai fazer? Ele sabe que o fraco de quem é da tua família é esse tipo de coisa. Então, você percebe que algumas pessoas têm tendências de ver pornografia, têm tendências de ser alcoólatra, têm tendências de ser adúltero. Por quê? Porque a maldição daquela família, muito provavelmente, é isso. Alguém deu início nesse tipo de pecado naquela família. Então, o Satanás ele vai tentar essa pessoa geralmente nisso. Como se o ponto fraco daquela pessoa fosse essa maldição, entendeu? Nós temos o poder para abençoar, mas também temos o poder para amaldiçoar. Lá em Tiago 3, 9 e 10 diz assim, usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim. Então, tem uma outra parte que está escrito assim, não pode jorrar de uma mesma fonte água doce e água amarga. E em outra também diz assim, a boca fala do que está cheio o coração. Então, uma pessoa que só amaldiçoa, só pragueja, só murmura, só reclama, só fala contra, muitas vezes, contra a família dela ou contra ela mesma, ela está se auto-amaldiçoando, é uma pessoa que só tem isso no coração, só tem mágoa, ressentimento. E tudo isso
é resolvido com a libertação. Então, no vídeo passado nós falamos sobre libertação como um todo, agora nós estamos falando sobre libertação das maldições, e no próximo vídeo nós vamos falar sobre cura para a alma, que é o meu assunto favorito, predileto em toda a minha vida. Não sei palavra em português para isso, mas o tempo todo tempo, para sempre. Eu creio. Existem maldições que dizem respeito exclusivamente aos cristãos. Olha só. Que triste, que terrível, que tenebroso, que nós não aceitemos isso sobre a nossa vida, amém? Fazer a obra de Deus relaxadamente ou se omitir perante ela. Jeremias 48:10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulosamente, e maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Ou seja, aqui ó, eu ia citar esse versículo. Tiago 5,17. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Sabe quando você vê uma pessoa passando por uma situação perto de você e você pensa assim, nossa, se essa pessoa conhecesse a Jesus, eu tenho certeza que ela não ia passar por isso, ou eu tenho certeza que o fardo dela ia ser bem menor, ou eu tenho certeza que ela saberia como resolver, e você não faz o que tem que ser feito, você não fala, olha, eu conheço, eu sei aonde você pode ir, eu sei quem pode te ajudar, sabe? Se você não consegue ajudar a pessoa porque você se acha incapaz, eu acho que você ainda não tem condição, você conhece quem tem condição de ajudar essa pessoa. O que você não pode é ver esse negócio passar como se fosse um filme na sua frente e não sentir nada. Porque o cristão verdadeiro, ele é movido de intensa compaixão, ele não quer ver aquela pessoa sofrer, mesmo que ele não conheça. Gente, eu não sei, eu tenho a impressão que Deus instalou um negócio em mim que assim, eu não suporto ver ninguém sofrendo, e muito pior é ver alguém sofrendo por causa de coisas que geralmente sou eu que aconselho as pessoas sobre isso, sabe? Se eu vejo alguém com ferida na alma perto de mim, eu fico desesperada. Não que eu tenha um comportamento de desespero, não é isso. Eu fico internamente desesperada, movida de imensa compaixão e falo, meu Deus, eu preciso ajudar essa pessoa. Essa pessoa precisa saber que existe ajuda, porque, gente, tem gente que não sabe. E esse é o papel do verdadeiro cristão. Ser movido por intensa compaixão e levar a mensagem de Jesus para as vidas, para elas serem salvas, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Vamos lá. Outra coisa que gera maldição para a sua vidinha. Reter o dízimo. Lá em Malaquias 3, 9 e 10 diz assim: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Sim, toda essa nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Agora vamos abrir um parênteses aqui, porque esse assunto é polêmico, porque esse assunto gera polêmica, porque esse assunto é muito mal explicado, na minha opinião. Então, o que acontece? A palavra é muito clara, que trazei os dízimos na casa do tesouro para que na minha casa haja mantimento. Então, assim, tem a parte toda, o preconceito. Se você é uma pessoa que você já entendeu que você frequenta uma igreja séria, que não rouba os fiéis, que usa o dinheiro para a obra do Senhor, vamos falar com você. Se você é uma pessoa preconceituosa, que fala que pastor é ladrão, não sei o quê, eu vou convidar você a parar de assistir esse vídeo aqui, porque eu não faço parte dessa igreja, beleza? Aliás, se tem alguém que dá bastante na casa de Deus, sou eu e meu marido, porque o nosso propósito é a gente manter a obra de Deus e não a obra de Deus nos manter. Para começo de conversa, tá? Então, se for ficar com palhaçada aqui, vaza, que não é seu lugar, tá? Agora, se você é um cristão que
sabe que o dízimo é mandamento, mas você não entendeu ainda. Eu vou te explicar do lado prático, que é uma igreja paga aluguel, água, luz, telefone, funcionário, né? Internet, energia elétrica, secretária, faxineira, caseiro, sei lá, não são todas que tem caseiro, mas aqui no interior de São Paulo muito comum isso, zelador, essas coisas. Beleza? Essa é a parte prática. Da parte espiritual é mandamento e isso impede que o devorador, que é a parte espiritual que ataca diretamente no financeiro das pessoas, isso impede que ele haja na sua vida. Se você não entendeu isso, não tem problema. Vou falar o que eu falo na igreja toda vez que eu vou orar pelos dízimos e ofertas. Não tem problema, porque a palavra de Deus diz que é para você trazer com alegria. Então, se você ainda não sente alegria no teu coração de devolver o dízimo, que isso tem uma coisa maravilhosa, é a sensação de quando você devolve seu dízimo. Não sei você, mas eu sinto essa sensação maravilhosa. Se você ainda não entende isso, amém, não tem problema nenhum. Se você tem dúvida, procure seu líder e peça para ele te explicar com amor e faça as perguntas e não tenha medo nem vergonha, porque nenhuma pergunta é idiota. Sabe por quê? Porque idiota não faz pergunta. Eu sempre falo isso e sempre vou falar. Beleza? Vamos continuar? Vamos continuar. O que mais que traz maldição para sua vida, para a vida do cristão, né? Não servir ao Senhor com o nosso melhor. Malaquias 1, 13 ao 14 diz assim: E ainda dizem, que canseira! E riem dela com despesa, diz o Senhor dos exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta o Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo, depois sacrifica um animal defeituoso, diz o Senhor dos exércitos, pois eu sou o grande rei, o meu nome é temido entre as nações. Gente, do mesmo jeito que naquela época, né, o sacrifício que eles tinham que entregar no Velho Testamento, o animal para sacrifício tinha que ser um animal perfeito, sem defeitinho nenhum, sem mancar, sem nada, tudo bem bonitinho. Em algumas traduções fala assim, o bezerro gordo, o que é? O mais bonito, né? Então, você já pensou uma pessoa, vou dar um exemplo, tá? Uma pessoa que é corrupta, que trabalha num órgão público, que rouba e devolve dízimo disso? De dinheiro roubado, Deus não aceita, tá bom? Tá bem claro aqui. Vamos dizer que você tenha se identificado com alguma dessas coisas. Meu Deus do céu, eu acho que eu fiz uma dessas coisas aí. Eu sou cristão e eu fazia isso daí. Como que eu faço? Você pede perdão, se arrepende e não volta a fazer. Por quê? O que é o arrependimento? O que é a conversão, né? Conversão não é... se converteu, virou crente, não é isso. Conversão é quando você tá indo por um caminho e você muda completamente a sua rota. Você deixa de ir por aquele caminho e começa a andar por outro caminho. Isso é conversão. Quando você tira a carteira de motorista, não tem? Conversão à direita, conversão à esquerda. É isso, conversão, gente. Deixar de fazer o que você fazia, que desagradava a Deus, e passar a fazer o que agrada a Deus, certo? Agora vamos falar sobre as portas de entrada para a maldição. A Bíblia é muito clara quando afirma que, lá em Provérbios 26, 2, novamente, não há maldição sem causa, né? Então, é necessário descobrir qual que é a legalidade, ou seja, a porta, né? Como que essa maldição entrou na minha família, entrou na minha vida, entrou aí nos meus antepassados e está perdurando até os dias de hoje. Uma das portas de maldição é idolatria. Lá em Êxodo 20, do 4 ao 5, está bem claro, dizendo: Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas,
nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou zeloso e visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Ou seja, quem adora ídolos automaticamente odeia a Deus. Porque se você adora, qualquer coisa que você idolatre, não somente ídolos, é coisa que você coloca na frente de Deus. Então, se você deixa de fazer algo para Deus porque você está fazendo algo para alguém, você está idolatrando esse alguém. Se você deixa de assistir ao culto para ficar com seu namoradinho, ele está sendo uma pecinha de idolatria. Se você deixa de fazer algo para Deus, para fazer algo por alguém, que seja por uma amiga, sei lá, você está idolatrando essa pessoa. Se você não dá carona para os seus irmãos para não sujar o seu carro, você está idolatrando o seu carro. Sabia disso? Pois é. Desonra de pais. Deuteronômio 27:16. Maldito aquele que desprezar ao seu pai e a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Confiar em si mesmo. Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Aliás, não só o que confia em si mesmo, mas o que confia no outro, mais do que confia na Bíblia. Então, às vezes, a Bíblia tá falando uma coisa e a pessoa que você confia tá dizendo outra, e você prefere confiar no que a pessoa tá dizendo do que o que a Bíblia fala. A Bíblia fala tal coisa é pecado, mas aí a pessoa que você ama muito comete esse pecado e você passa a mão na cabeça dessa pessoa. Você está idolatrando essa pessoa, porque a Bíblia diz que é pecado. E o pecador, você deve tratar como pecador. Relações sexuais ilícitas. 1 Coríntios 6,18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. E mais, a palavra diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quando você faz sexo ilícito, você está pecando diretamente contra o Espírito Santo. Sabia? Pois é. Injustiça com os fracos. Deuteronômio 27:18 e 19. Maldito quem fizer o cego errar o caminho. Todo o povo dirá amém. Maldito quem negar justiça ao estrangeiro, ao órfão ou à viúva. Todo o povo dirá amém. Então, se você se aproveita da fraqueza de uma pessoa, porque justamente ela é fraca naquilo, se você tripudia em cima de quem é mais fraco que você, se você se alegra com a tristeza dos outros, você está chamando maldição para a sua vida. Falta de perdão, Marcos 11:26. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus não perdoará as vossas ofensas. A falta de perdão, ela chama Satanás para agir na tua vida. Só você não perdoar. Você está falando, pode vir, Satanás, faz o que você quiser. E Mateus 18:34. Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que lhe devia. Ou seja, o perdão, ele não transforma o passado. Ele não vai, você perdoar a pessoa que te feriu, você não vai falar, ai, tô pagando tudo que essa pessoa me fez, nossa, tô fingindo que não aconteceu nada. Não é isso, mas ele transforma o que vai acontecer depois disso, o futuro. Ele não apaga o passado, ele transforma o futuro. Agora vamos falar sobre sentenças de maldição. Que isso, né? Muitas vezes proferidas por aqueles que deveriam usar a autoridade que têm para abençoar. Patrão sobre empregados, professor sobre alunos, líderes sobre liderados e pais sobre filhos. Então, o que é? Maldição por conta de uma palavra jogada sobre você. Provérbios 18:21 diz assim: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Maldições autoconferidas, ou seja, maldições que você mesmo fala sobre você. Provérbios 6:2. E te deixaste enredar pelas próprias palavras e te prendeste nas palavras de tua boca. Nossa, que pesado, né? Quantas pessoas, até mesmo os cristãos, vivem amaldiçoando a própria vida, o salário, o trabalho, a família, por exemplo, assim, eu recebi aquela merreca de salário. Eu sou um burro mesmo.
Ai, eu não sirvo pra nada, eu não presto pra nada, esse emprego é uma droga. Gente, por favor, tenham consciência das coisas que você fala sobre você. Ai, daí eu, muito idiota, fui lá e nananana. Então, às vezes, você não percebe o que você tá fazendo, mas tá amaldiçoando a sua vida. E as palavras são suficientes para Satanás agir contra você. Ele não quer saber se você tá brincando, se você tá falando no sentido figurado. Ele quer legalidade. E toda palavra contra você, contra a sua vida, é uma legalidade. Maldições hereditárias. A Bíblia fala da existência de maldições que podem se estender até a 4ª geração. Lá em Números 14:18, diz assim: Eu, o Senhor, tenho paciência e muita compaixão. Eu perdoo a maldade do pecado, porém não trato o culpado como se fosse inocente. Eu faço com que o castigo dos pecados dos pais caia sobre os seus descendentes até bisnetos e trinetos. Casos cotidianos. Esse exemplo está na apostila. É muito comum hoje em dia nos depararmos com famílias cujas gerações têm sido assoladas pelo mesmo problema. Eu já citei isso no começo do vídeo. Por exemplo, famílias onde o avô era alcoólatra, o pai é alcoólatra e depois o filho também. Da mesma forma, encontramos casos de prostituição, já falei isso também, separação de casais, morte precoce, suicídio, morte acidental, falência, homossexualismo, adultério, entre outros. O mesmo problema repetindo-se geração após geração. Problemas geracionais, gente, ficou bem claro isso? A Bíblia fala, por exemplo, que os patriarcas tiveram suas mulheres atacadas pela esterilidade, olha só. Sara, a mulher de Abraão, era estéril e Deus a curou. Rebeca, a mulher de Isaque, era a 2ª geração de estéril. E Raquel, a mulher de Jacó, a 3ª geração, era estéril. Agora nós vamos falar sobre libertação dos julgos das maldições. Diante do que foi apresentado aqui, podemos classificar as maldições em 2 grandes grupos. Maldições hereditárias, que é a passada de geração em geração, e maldições autoconferidas, que é resultado de brechas que nós damos, certo? Temos que entender que precisamos tratar cada uma de forma específica, anulando as maldições hereditárias. Então, se houver uma maldição hereditária na sua família, saiba que a partir do momento que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador, todo o poder de maldição foi quebrado em sua vida. E quando você tem consciência disso, melhor ainda. Lá em Romanos 8:1 tá dizendo assim: Agora já não existe nenhuma condenação para as pessoas que estão unidas com Cristo Jesus. Não importa o que fizeram seus pais ou aqueles que vieram antes deles, agora você pertence à família de Deus. Lá em Efésios 2:19 está dizendo assim: Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Entendeu? Então tá bem claro na palavra? Muito bem. Ordene em nome de Jesus que todo espírito familiar que tenha agido em seus antepassados saia da sua vida. Em nome de Jesus. Encha-se de fé da obra da cruz e tome posse dessa verdade. O grande problema é que na maioria das vezes a pessoa já cometeu seus próprios pecados devido à maldição hereditária e aí nesse caso ela também entra em maldições autoconferidas. Então assim, por exemplo, se você tem uma maldição hereditária que você só percebeu, só se deu conta, depois de uma certa idade. Então, você já, por conta dessas maldições hereditárias, você já trouxe maldições autoconferidas, ou seja, que você mesmo provocou para sua vida. Então, anulando as maldições autoconferidas, identifique em que área você está debaixo dessa maldição, identifique a causa dessa maldição, descubra a atitude que tem aberto portas para a maldição em sua vida, arrependa-se e faça um compromisso sério de obedecer aos princípios da palavra de Deus. Então, quando você tem consciência de quem é Jesus na sua vida, do que você pode ser, se Jesus realmente for o Senhor de todas as áreas da sua vida, você vai querer se livrar de todas as maldições hereditárias e maldições autoconferidas, certo? Anulando as sentenças de maldição. Olha só. Identifique, né? Peça perdão ao Senhor. Abençoe cada um daqueles que você amaldiçoou.
Identifique as maldições proferidas contra você ao longo da vida. Peça ou libere perdão para aqueles que falaram contra você, caso a caso. Casos que ofereçam risco de vida ou que possam gerar problemas, devem se tratar somente diante de Deus. Procure seu líder para lhe ajudar a quebrar o efeito dessas palavras sobre a sua vida, em nome de Jesus. Faça a oração de quebra. Lembre-se que se faz necessário procurar o seu líder para ele te auxiliar nessa fase. Lembrando que nós estamos em momento de pandemia e no vídeo passado eu fiz essa oração de quebra de maldição. Posso fazer simplificada aqui novamente, tá bom? Mas no vídeo passado de libertação eu fiz essa oração justamente porque não estamos tendo condições de estar junto com os nossos líderes fisicamente. Depois de todos esses passos, a pessoa estará pronta para receber a oração e declarar sua libertação no mundo espiritual, mas é preciso que ela faça uma oração se desligando, quebrando, anulando todos os vínculos do passado com a sua própria boca. Depois o líder espiritual irá orar por ela para que ela seja curada. Desculpa os erros, mas é que eu fiz justamente isso no último vídeo. Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam a oração uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. 1 João 1,9. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, eu peço que você vá lá assistir sobre libertação e no final do vídeo eu faço oração, mas de qualquer forma eu vou fazer uma oração com você nesse momento. Amém? Fechem seus olhos. Senhor, muito obrigada por essas vidas que estão assistindo esse vídeo. Peço que o Senhor tenha colocado em consciência deles o que eles têm, se eles ainda têm alguma maldição hereditária ou autoconferida a eles. Quero cancelar e repreender agora no mundo espiritual. Que eles possam repetir comigo: eu anulo, eu cancelo, eu me desligo de toda pessoa que possa ter amaldiçoado a minha vida, falado palavras contra mim. Eu quero cancelar também todas as palavras proferidas por mim, todas as palavras que eu falei contra qualquer pessoa. Se eu lembrar os nomes, que eu possa falar agora esses nomes. Que em nome de Jesus, Senhor, toda maldição hereditária seja quebrada através do teu sangue, através do teu corpo. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida e eu quero estar livre para poder viver uma vida plena contigo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, na próxima semana nós vamos falar sobre cura interior, cura da alma, que é um assunto maravilhoso, que depois que você passa a entender isso, você passa a entender praticamente 100% de tudo que acontece, tanto na sua vida quanto na vida dos outros que estão à sua volta. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Dá seu like, envia esse vídeo para quem possa interessar, para quem vocês acham que vai ajudar. Então vamos ajudar as pessoas, vamos nos mover com íntima compaixão pelas vidas e ajudar todos a serem libertos, curados e sarados em nome de Jesus. Amém, queridos? Deus abençoe, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.